Isso aí, galera, estamos com mais um Saia da Matrix na área. O assunto de hoje, gente, vai ser o padrão ouro da moeda. É bastante comum aqui no debate da internet algumas pessoas defenderem o retorno do padrão ouro. O que é o padrão ouro? Ora, a moeda no sistema capitalista durante um bom tempo foi lastreada em ouro, ou seja, ela era apenas um papel que representava uma determinada quantia de ouro que estava guardado no banco emissor dessa moeda. Resumindo, mais ou menos é assim. Hoje em dia, muitos defensores do padrão ouro alegam que seria o ideal voltarmos para esse tipo de moeda ao invés da moeda dívida, que é a moeda que a gente vem usando até agora. Então, pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a moeda no padrão ouro, sobre a tentativa de restabelecer esse padrão ouro que já existiu e também vou falar o porquê que é impossível se restabelecer o padrão ouro para a moeda. Então, moçada, se você acompanha o canal, já deixa aqui o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você puder e quiser, nos ajude no Apoia-se, o link vai estar aqui na descrição. E se você é novo no canal, clique lá no se inscrever e passe a acompanhar os vídeos do Saia da Matrix. Bom, gente, então a primeira coisa que a gente tem que entender é que o padrão ouro, vamos dizer assim, ele foi normatizado por David Hume. Hume, ele vai teorizar sobre aquilo que já era prática dos países na época em que ele escreveu. O padrão ouro se baseia na teoria quantitativa da moeda, que é MV igual a PY. Vai ficar aqui linkado um vídeo onde eu falo sobre a teoria quantitativa da moeda. Basicamente, os preços, segundo essa teoria, são uma função da quantidade de moeda em circulação. E a moeda, ela é o representante de uma determinada quantidade de ouro. Então é mais ou menos assim, né? Cada nota de qualquer moeda, ela vai representar X gramas de ouro. E o banco emissor dessa moeda é responsável por essa conversibilidade. Tá, mas como que o comércio internacional operava no período do padrão ouro? As trocas, né, as relações comerciais entre os países, elas eram realizadas em ouro. O ouro era a moeda de troca, não havia uma moeda padrão para as trocas internacionais. Mesmo que fosse, por exemplo, a libra era ouro. O que fazia essa moeda ser mais ou menos valorizada é a quantidade de ouro em cada cédula, por exemplo. Tá, mas como que a economia pelo menos de 1870 até 1914, foi estável e cresceu numa época de padrão ouro. Isso acontecia porque quando um país tinha um superávit na balança de pagamentos, ou seja, quando ele nessa balança ele ficava com mais ouro, isso significava que outro país tenha ficado com menos ouro, que tenha tido um déficit na balança de pagamentos. Segundo o que teorizou David Hume, para se manter a estabilidade da moeda, o que teria que acontecer neste caso? O país que teve superávit vai ter que expandir a sua base, e segundo a teoria quantitativa da moeda, numa moeda de padrão ouro, expandir a base significa provocar inflação. E o país que perdeu o ouro, que teve déficit na balança comercial, vai ter que reduzir a base, ou seja, provocar uma deflação. As taxas cambiais, elas eram fixas, obviamente, porque era o ouro. Segundo o que foi teorizado por Hume, quando isso acontece, o país que teve um déficit vai exportar mais, em função da valorização da sua moeda. E o país que teve superávit, agora com a inflação, vai exportar menos. Ou seja, ocorre um ajuste. Quem faz esse ajuste nessa teorização é o mercado interno. E isso é possível porque os preços são flexíveis. Reparem, como é que esse ajuste acontece? Segundo a teorização de Hume, os preços do país que teve déficit caem, e por isso que ele exporta mais, já que a taxa cambial é fixa e é o ouro. Os preços caem em função da deflação. Isso é uma proposta teórica, porque na prática essa proposta ela encontra algumas restrições. Uma dessas restrições é que os preços são rígidos. Veja, e segundo essa proposta teórica, o país que teve um superávit vai ter que provocar uma inflação, o que segundo o Hume não é um problema nenhum, afinal de contas os preços são sempre relativos. Um outro problema dessa proposta é que o nível de emprego depende
da oferta de meios de pagamento. Essa proposta teoriza sobre uma ideia de pleno emprego. É uma proposta que depende do pleno emprego porque ela presume um nível constante de produto e de velocidade de circulação. E o emprego, como os preços não flexíveis, depende do nível geral de preços. E os problemas continuam. O país que teve déficit ele vai ter uma dificuldade muito grande em reduzir o nível de atividade apenas em função da balança de pagamentos. E o país que teve superávit não vai querer gerar uma inflação para perder competitividade em função do problema dos outros países que não estão conseguindo exportar mais do que importar. O país que teve superávit pode simplesmente guardar o ouro que ganhou. Pela teoria do padrão ouro, o país que teve déficit, se isso acontecer, do país que teve superávit não expandir a base, vai ter que fazer um trabalho muito mais forte para conseguir enxugar a sua base e conseguir esse ganho de competitividade. Então vejam que tem muitos problemas entre o que a teoria do padrão ouro do comércio internacional diz e a prática de como funcionam as relações entre os países. Tá, mas de qualquer forma, foi uma maneira de organizar o comércio internacional que durou um bom tempo e foi um tempo de crescimento e de estabilidade. O padrão ouro ele funciona muito bem até 1914, quando ele se desestabiliza em função da Primeira Guerra Mundial. O esforço de guerra fez com que os países não mantivessem o controle sobre suas bases monetárias, alterando bastante a composição do mercado internacional de divisas. Depois da Primeira Guerra, então, vai ter o quê? Uma tentativa das principais nações capitalistas de restabelecer o padrão ouro no comércio internacional. Sim, porque se eu estou aqui dizendo que o padrão ouro não funciona, mas ao mesmo tempo eu disse que de 1870 mais ou menos até 1914 ele funcionou muito bem, e se eu disse aqui que a teoria do comércio em padrão ouro, lá do Hume, ela encontra uma série de dificuldades quando aplicada na prática, você deve estar se perguntando, tá, mas como que ele funcionou tão bem, então, ao longo de todo esse período? Aí a gente tem que entender o seguinte, os países, antes da Primeira Guerra, sabendo que a teoria e a prática eram diferentes em relação ao uso do padrão ouro para o comércio internacional, faziam lá um tipo de arbitragem a fim de fazer esse sistema continuar funcionando, mesmo com os entraves que apresentava. Uma das teses mais bacanas para explicar isso é que havia confiança e credibilidade entre os bancos centrais, ou pelo menos entre os principais bancos centrais que ditavam as regras da economia. O que a gente tem que entender é que eu digo que as transações eram finalizadas em ouro, mas o ouro não era transportado de um país para o outro, pelo menos não na maioria dos casos. O que acontecia na prática é que o país que tinha tido um superávit, ele acabava baixando seus juros nominais, enquanto que o país que tinha um déficit aumentava os juros nominais. Então, sacando, é como se mais ou menos o país superavitário emprestasse ouro para o país deficitário. Ou seja, gente, é o capital que se movimenta em função do déficit na balança comercial. Se o país tinha um déficit, os especuladores iam para lá porque sabiam que os juros iriam aumentar. Claro que essa lógica continuava impactando a questão do trabalho, que eu falei lá, que era um dos entraves em relação à teoria que o Hume apresentou. Mas a gente tem que pensar que nessa época do laissez-faire, do afirmamento, vamos dizer assim, do capitalismo, o não trabalho era visto como vadiagem. Ou seja, se tinha uma ideia de pleno emprego, os sindicatos tinham fraquíssima importância política dentro do país. Não havia na sociedade uma noção de que o governo era responsável pelos empregos. A questão do emprego era vista como uma questão pessoal. Isso era uma questão bastante interessante da gente analisar na época. A ideia do padrão ouro, ela depende dessa ideia de que o não emprego é uma questão do indivíduo e não da sociedade. Hoje em dia, os defensores do retorno do padrão ouro, claro que eles não vão dizer que o não emprego é uma questão de vagabundagem, mas eles melhoram um pouco isso dizendo que é por falta de treinamento. É o que eles chamam de preparo. Hoje em dia, aquele que não consegue um bom emprego, não consegue se colocar no mercado, é porque não tem preparo, porque não é inovador, porque não é capaz de empreender, não é capaz de se demonstrar produtivo para uma empresa. Então, o que a gente pode dizer é que esse sistema do padrão ouro ele funcionava porque não funcionava. Ele era impedido de funcionar devido a essa movimentação de capitais, em função dos juros e em função de empréstimos. E a questão do emprego, que era o que não era resolvido, acabava ficando em segundo plano pela falta de força e de organização dos trabalhadores. A gente tem que entender que isso acontecia porque os quatro principais bancos centrais, eles administravam uma moeda em uma situação parecida, vamos dizer assim.
Mesmo que o Banco da Inglaterra fosse o banco mais importante e que a libra fosse a moeda mais usual, nenhum país tinha um quadro de déficit público, nenhum país tinha um quadro de grande desemprego e nem havia uma crise política, pelo menos nos países centrais. E aí eu estou falando de França, Inglaterra, Alemanha e Estados Unidos, e num grau um pouquinho menor, mas também bastante importante, o Banco da Itália. Não havia transferência de ouro entre um país e outro. Na verdade, isso era uma grande farsa. A grande questão, gente, é que a guerra ela vai mudar completamente essa situação. Por exemplo, o Banco da Inglaterra ele perde a hegemonia. Quem sai da Primeira Guerra como grande credor do mundo é o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos. Outra diferença é que os sindicatos ganham força, eles saem da Primeira Guerra muito fortalecidos. Antes da guerra, grupos anarquistas, comunistas, eles eram opositores à guerra. E eles tinham suas bases de apoio nas classes trabalhadoras. Os governos vão cooptar essas classes de trabalhadores, dando mais liberdade e incentivos a, por exemplo, o movimento sindicalista. E aí depois o nacionalismo faz essa parte de trazer os trabalhadores para a guerra. Mas, de qualquer maneira, aquela questão onde o desemprego era uma questão pessoal, ele muda também com a guerra. A guerra traz uma drástica mudança na balança de pagamentos. Por exemplo, a Alemanha vai ficar com uma dívida monstruosa da guerra. Ela praticamente fica sem nenhum ouro. Toda a zona do Marco vai passar por um período de hiperinflação. Os ingleses vão perder boa parte do seu império e vão deixar de dominar completamente as transações no mercado internacional. E os Estados Unidos acumulam muitas divisas, mas estão mais preocupados com o seu mercado interno. Um país muito grande sempre acaba se preocupando mais com o mercado interno. Mas aí então nós vamos ver que, mesmo com todas essas diferenças que a guerra acabou produzindo entre o que se tinha na economia mundial antes da guerra e depois da guerra, as principais nações optaram pela ideia de restaurar o padrão ouro. E o que foi feito de fato para fazer isso? Se corrige o câmbio, e só. Se fixa uma nova taxa de câmbio com garantia de conversibilidade da moeda em ouro, se corrige a inflação e tchau. Segue o baile como se nada tivesse acontecido. É lógico que isso não vai dar muito certo. A Alemanha, por exemplo, que não tinha ouro, ela vai criar uma moeda paralela lastreada em imóveis. Isso foi uma boa jogada. Ela consegue fazer algum lastro, fixa a taxa de câmbio do marco bem desvalorizada e consegue acumular alguma riqueza. A França, por sua vez, com o receio do que podia acontecer, vai fixar uma taxa muito baixa de desvalorização na sua moeda. Ou seja, a França vai ter uma moeda muito cara e vai matar o seu comércio. O mercado interno vai reduzir bastante o nível de atividade, mas ela vai estar segura com uma moeda valorizada. A Inglaterra fixa uma taxa mediana, mas não estava conseguindo bancar, estava tendo dificuldades de bancar a diferença na balança de pagamentos. Os Estados Unidos fixa sua taxa e mantém grandes reservas em ouro. Os Estados Unidos se transforma num grande exportador, tanto de comida quanto de industrializados. E Wall Street substitui Londres como centro financeiro do mundo. Reparem que o funcionamento antes da guerra do padrão ouro, ele se dava pela cooperação entre os países. Só que agora a grande disparidade com que se encontravam as economias dos países acabava impedindo essa cooperação. Na verdade, depois de 1918, o padrão ouro já não vinha mais funcionando. Por quê? Porque foi permitido, como houve uma grande escassez de ouro, que os países não lastreassem suas moedas somente em ouro. Eles poderiam lastrear suas moedas em outras moedas lastreadas em ouro, fazendo uma espécie de multiplicador dos depósitos, feito pelos próprios bancos centrais. Por que houve escassez de ouro depois da Primeira Guerra? A quantidade de ouro ela não diminuiu, mas ela se concentrou nos Estados Unidos. E como eu disse, para que todos os outros países reduzissem muito o nível de atividade, seria muito complicado, uma vez que os Estados Unidos não iria fazer nada. Todos os países europeus passaram por inflação. E a questão do desemprego ela passou a ser um problema do governo. Lembra que eu disse que os sindicatos saíram fortalecidos da Primeira Guerra? Isso vai provocar uma alteração muito grave, porque antes, quando um país era deficitário, os investidores que especulavam sabiam que ia aumentar os juros naquele país, então eles iam para lá, o que acabava corrigindo o problema. Agora não. Como os países que estavam com dificuldades não tinham suas moedas lastreadas em ouro, ou pelo menos não a totalidade da sua moeda, os investidores acabavam fugindo para os países que tinham moeda lastreada em ouro, ou seja, os Estados Unidos. E aquele mecanismo de correção que acontecia antes da Primeira Guerra passa a não acontecer mais. E aí acontece uma coisa interessante relacionada com a crise de 1929. Durante os anos 20, a bolsa dos Estados Unidos começou a subir muito forte. O mundo inteiro, naquele momento, crescia pouco, crescia devagar. O PIB ele não estava aumentando muito rápido. Mas a bolsa americana estava aumentando muito rápido. Por quê? Por causa dessa fuga de capitais que eu expliquei que estava acontecendo para os Estados Unidos. O problema é que todo o crédito nos Estados Unidos ele estava sendo
direcionado para a especulação, porque era o que estava dando mais lucro. E isso retroalimentava a bolha que estava crescendo em Wall Street. As autoridades econômicas americanas estavam vendo isso acontecer. E eles sabiam que tinham que, de alguma maneira, fazer esse crédito ir para o investimento em economia real. Era necessário aumentar a produtividade. A questão que a gente tem que entender é que não era nem uma questão de ser uma demanda muito grande interna nos Estados Unidos, mas que os investimentos não estavam direcionados nesse lado. E o governo então vai procurar intervir para, de alguma maneira, desarmar essa bolha. E aí o que o Fed faz? Ele eleva os juros, numa tentativa de canalizar o investimento para a economia real. O problema é que ele cria com isso uma crise de fluidez nos bancos. Com a queda da bolsa que aconteceu, muitos que pegaram empréstimos nos bancos para esse tipo de investimento não conseguiram pagar. Isso acabou contaminando o sistema bancário dos Estados Unidos, agravando a crise. E aí, sem crédito, sem consumo e sem emprego. O mundo passa, na década de 30, a conviver com a deflação e com o desemprego. Uma situação oposta diante da guerra, onde havia inflação e pleno emprego, ainda que uma inflação controlada. Durante toda a crise, não havia como expandir base para gerar demanda agregada. A moeda era ouro. É nesse momento que vai surgir lá o Keynes dizendo, olha, temos que se livrar do ouro. Isso era visto como uma heresia, algo não natural. Como assim a moeda não vai ser ouro? Esse debate estava acontecendo naquela época. Por exemplo, o Hayek vai dizer, não se deve fazer nada. Essa crise, na verdade, ela vai purgar as empresas que não prestam, que não são competitivas, deixa eles quebrar. O Keynes vai dizer, olha, se nós não fizermos nada, nós vamos estar todos mortos. Até que no meio de toda essa bagunça, em 1932, o Roosevelt acaba com o padrão ouro. O Keynes ainda nem tinha teorizado direito sobre isso. Alguns outros países já haviam feito, a Bélgica, alguns países da Escandinávia, e todos tinham dado certo, mas a situação era diferente. A economia americana era muito grande e dependia muito mais do mercado interno. Os outros países que fizeram isso, fizeram para desvalorizar sua moeda e conseguir sair da crise exportando mais. Não era essa a proposta para os Estados Unidos. O fato é que os investimentos na economia americana e a expansão da base realmente surtiram efeito. Entre 1932 e 1937, o desemprego caiu de 30% para 15%. Nesse momento, preocupado com o déficit público, o Roosevelt faz o quê? Suspende grande parte do programa de investimento. E mais uma vez o desemprego volta a crescer e a economia volta a piorar. E isso só vai se corrigir em definitivo em 1939 com a Segunda Guerra. A Segunda Guerra Mundial que vai gerar a demanda suficiente para resolver o problema. E aí sim, aí se abandona de vez a ideia do padrão ouro. O mundo sai da Segunda Guerra com um pensamento completamente diferente, um pensamento keynesiano. Os Estados Unidos ainda vai oscilar um pouco, vai manter a sua moeda com uma memória a ouro. E quem quiser entender um pouquinho mais sobre isso, eu vou deixar linkado aqui minha série de vídeos sobre macroeconomia, onde eu falo exatamente sobre isso. Então vejam lá com mais detalhes do porquê que não pode ser reimplantado o padrão ouro. Gente, reparem que houve uma tentativa de estabelecimento do padrão ouro depois que ele acabou destruído pela Primeira Guerra. Os países tentaram, mas eles descobriram que a própria teoria que embasa as relações internacionais em padrão ouro, mesmo no período que isso deu certo, ela só acontecia por causa dessa cooperação entre os países. O problema é que quanto mais complexa a economia capitalista, mais diferenças entre os países, diferenças nas economias dos países. E essas diferenças, elas impedem a cooperação. E sem essa cooperação, o mecanismo de ajuste necessário para a estabilidade do padrão ouro, ele não é possível. E é isso que eu tentei colocar aqui para vocês, contando essa historinha de como que o padrão ouro termina, como ele tenta ser reimplantado no Entre Guerras e como ele é superado a partir do final da Segunda Guerra Mundial. Tá ok, galera? Foi mais um videozinho do Sai da Matrix. Quem gostou, compartilha. Toda sexta-feira tem vídeo e falou, valeu, até a próxima.